Graça e paz, meus irmãos. Hoje, 6 de junho de 2021, estamos aqui iniciando, mais um culto do canal da Igreja Congregacional São José da Mata, Campina Grande, Paraíba. E louvamos a Deus, pela sua vida aí. Hoje, especificamente ou especialmente, estamos todos juntos, todos da igreja juntos nesta noite, por conta de mais um decreto do governo do estado da Paraíba, informando, ou determinando, decretando que nesses 2 domingos, tanto esse como o próximo, não há possibilidade, de acordo com o decreto, de haver o culto presencial. Então estamos aqui de forma remota, com toda a igreja, mas isso não vai jamais tirar nossa alegria, a nossa confiança e de estarmos sempre juntos celebrando e adorando ao Senhor. Então convido você para juntos nesta noite, louvarmos a Deus, adorar o seu nome, orar e ouvir também a sua palavra. Graça e paz, queridos. Hoje nós vamos fazer a leitura devocional desta noite em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Até o verso 18, que o Senhor aplique a leitura da sua palavra em nossos corações. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias
de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, mais, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Quero muito mais de Deus, quero muito mais de Deus, muito mais de Deus. Quero muito mais de Deus, muito mais de Deus, de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Vamos ao momento de oração no culto desta noite, que você possa se unir comigo e juntos possamos buscar a presença do nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, te agradecemos por mais uma semana que se inicia, Senhor, e pelo privilégio de estarmos juntos, celebrando o teu nome. Queremos te agradecer, Senhor, pelas tuas dádivas, queremos te agradecer pelo teu cuidado, queremos te agradecer, Senhor, por tua fidelidade, por tua provisão sobre o teu povo. Agradecer-te, Senhor, porque não podemos hoje estar presencialmente no culto, no templo, como estávamos domingo passado, mas podemos estar, Senhor, em espírito, juntos, te adorando, celebrando e cultuando o teu nome. Senhor, nós entregamos o nosso mundo a ti, te pedimos misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia de tantas perdas, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, de tantas pessoas internadas, de tantas famílias aflitas, que a tua graça possa nos inundar. Senhor, que tu possas intervir nessa realidade odierna, Pai, com mão poderosa. Abençoa a tua igreja, Senhor, guarda o teu povo, que possamos nestes dias difíceis também ser bálsamo na vida das pessoas e proclamar o teu evangelho e falar do teu amor, do teu cuidado e do teu consolo. Abençoa, Senhor, o culto desta noite, que o Senhor possa recebê-lo como sacrifício vivo, santo e agradável a ti. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos, que o Senhor nos abençoe. Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada
coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância, levante suas mãos e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Muito bem, meus amados irmãos, louvado seja o Senhor, né? Nesta noite estamos mais uma vez no culto do canal da nossa igreja e desta vez presencialmente, né? Aliás, desta vez de forma remota para toda a igreja. Eu quero nesta noite meditar com os irmãos no seguinte tema: preparados para a batalha. Preparados para a batalha. E eu quero ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos 45 e 46. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 45 e 46, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, 1 Samuel 17 é um texto muito conhecido, né? Quem não conhece a história de Davi e Golias, até as crianças, né, do nosso departamento infantil conhecem muito bem. Então eu não vou aqui contar a história de Davi e Golias, porque é só ler o capítulo
1 Samuel 17 e vai saber a história. A nossa ideia aqui é tirar princípios da infalível palavra de Deus, né? Um episódio que aconteceu há séculos atrás, mas que é possível, a partir desse episódio, tirar lições e ensinos práticos para a nossa vida. Nós precisamos, né, entender que existe no mundo um mundo de extremos, né? As pessoas gostam muito dos extremos e correm muito para eles, né? E esse é o grande problema, os extremos. Assim também no que se refere à chamada batalha da fé, né? A luta espiritual que se trava a cada dia. Existem aqueles que dizem, não, o diabo ele não faz mais nada, o diabo ele não ataca mais ninguém, isso é coisa dos irmãos assim mais fanáticos, né, mais eufóricos. Já o outro grupo, né, diz que tudo é o diabo, né? O homem praticamente não tem participação em nada, tudo é o diabo, ou seja, são dois grupos de extremos, né? Duas posições extremadas no que se refere à batalha da fé, a batalha espiritual. Então, onde está o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio está na Escritura. O ponto de equilíbrio está na Bíblia. Todo crente verdadeiro, todo crente que passou pelo novo nascimento, ele vive uma batalha diária. Ele vive uma batalha da fé. Ele vive uma luta constante, né, no seu dia a dia, no que se refere à questão espiritual. E a Bíblia dá margem para isso, sim. Desde o Gênesis, capítulo 3, onde nós temos ali aquela luta, né, aquela luta espiritual no jardim, né, até a batalha final do Armagedon, a Bíblia está repleta de exemplos de que, de maneira equilibrada, né, existe de fato uma luta, existe de fato uma batalha a ser travada. Agora, eu gostaria de dizer que na igreja, né, na Igreja de Cristo, existem pelo menos 3 grupos de pessoas com relação a essa batalha espiritual, com essa batalha da fé, com essa luta que temos a travar. Existem pelo menos 3 grupos, né? O primeiro grupo são aqueles que já abandonaram a batalha, já abandonaram a guerra, né? Eles já largaram as armas, eles já desistiram da caminhada. Uma vez eu encontrei um conhecido, né? Já que fazia tempo que eu tinha visto, encontrei ele no mercado, e aí eu disse, e aí, como você vai? E ele disse assim, perdi o combate, acabei a carreira e larguei a fé. Já pensou? Perdi o combate, acabei a carreira e perdi a fé. Ou seja, ele parafraseou de maneira contrária o texto de Paulo, que diz no final da vida, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Esse irmão aqui, ele disse que já tinha largado tudo. O segundo grupo é aqueles que estão na igreja, mas eles vivem sempre indiferentes, né? Sem ânimo, sem interesse. Eu até diria que o diabo não está nem muito mais preocupado com ele, né? Porque ele não representa nenhum tipo de ameaça. E o terceiro grupo, esses sim, são aqueles que estão de olhos abertos, espiritualmente falando. São aqueles que estão preparados para este combate. São aqueles que querem lutar pela fé evangélica. São aqueles que querem cumprir o seu chamado, cumprir a sua missão e ser um propagador do verdadeiro evangelho de Cristo. Então, em que grupo você está? Os que já largaram? Nos que estão indiferentes? Ou nos que ainda estão no combate? Então, que eu e você, a partir desse texto de 1 Samuel, né, possamos ser do terceiro grupo. E para aqueles que são do terceiro grupo, ou seja, dos que estão de olhos abertos, dos que estão preparados e interessados e sabendo que existe a batalha, nós vamos tirar aqui algumas lições a partir desse texto. Esse texto, como já falei, de Samuel, né, é muito conhecido. Não vamos aqui contar, né, a história de... Não, isso aí todo mundo já conhece, dos filmes, da Bíblia principalmente, né, do departamento infantil. A história de Davi
de Davi e Golias. Mas o que tem nesse texto que serve de princípio para cada um de nós que estamos na batalha, que sabemos que existe uma batalha e que queremos vencer a batalha? Bem, a primeira coisa que eu diria para quem está na batalha, à luz desse texto, é que nós precisamos conhecer o nosso adversário. Precisamos conhecer o nosso adversário. Ninguém pode entrar em uma luta sem conhecer com quem vai lutar. Com quem vai lutar. Os lutadores, né, aí de boxe, de artes marciais e outras lutas aí, né, eles quando vão lutar com alguém, eles têm a ficha completa da pessoa. Sabe se aquela pessoa, o peso que ela tem, se ela bate de direita, se ela bate de esquerda, se ela é ágil com as pernas, se ela é alta, se é baixo. Enfim, a pessoa tem que saber como é o adversário para que possa não só se defender quando preciso, mas atacar dentro das suas vulnerabilidades. E aqui nesse texto, né, Davi, que vai lutar com Golias, quem era Golias? Como era que Golias estava? Golias, do versículo 4 ao 7, tem a descrição dele. Ele tinha uma couraça com 55 quilos. Só a ponta da sua lança pesava 6 quilos. Ele tinha 3 metros de altura. E era muito desaforado. De acordo com o versículo 10, ele era muito desaforado. Ele dizia, não tem homem aí não, é? Não tem um que possa vir aqui lutar comigo? Cadê o Deus de vocês? Ele era assim. O nosso adversário, ele é assim. Ele é astuto. Nós precisamos conhecê-lo. Não podemos entrar nesse combate da fé sem conhecer o nosso adversário. E o nosso adversário não é um adversário qualquer. Jesus disse, né, que nenhum rei vai para uma guerra antes de conhecer com quem ele vai guerrear. E muitos crentes estão por aí subestimando o diabo, subestimando suas hostes, subestimando suas estratégias, subestimando seus posicionamentos, né? Subestimando a força do inimigo. Não faça isso, não faça isso, né? De Deus não se zomba e com o diabo não se brinca. Já dizia meu velho pastor na minha adolescência, né? Saiba que o diabo é astuto. Saiba que o nosso adversário é sagaz. Ele ataca de maneira organizada. Ele tem a capacidade, se for o caso, de se transformar até mesmo em anjo de luz. Então nós precisamos nessa batalha conhecer com quem combatemos. Conhecer quem é o nosso adversário. Davi conhecia quem era Golias. As informações foram passadas para ele. Nessa batalha espiritual que eu e você travamos, nós precisamos conhecê-lo. Paulo disse, né, que não ignoramos os seus ardis. Ora, se Paulo disse isso, quanto mais eu e você. Se Paulo disse essa frase, eu e você precisamos também pensar da mesma forma. Então, na batalha da fé, na batalha espiritual verdadeira, equilibrada, que há na Bíblia, sem extremos, né, é preciso conhecer o adversário. A segunda coisa, de acordo com o versículo 24, nessa batalha, de maneira nenhuma podemos temer o nosso adversário. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma podemos temer o nosso adversário. Conhecer o inimigo é uma coisa. Saber da sua força é uma coisa. Agora, temer o inimigo, ter medo dele, aí é completamente diferente. O versículo 24 diz que diante de Golias todo mundo corria com medo. Todo mundo estava fugindo. Todo mundo temia enfrentar aquele gigante. Nessa batalha da fé, eu e você não fomos convocados para fugir. Não fomos convocados para temer. Não fomos chamados por Cristo para temer o nosso inimigo e os seus exércitos, o diabo e os seus anjos. Você vai fugir? Você vai correr da batalha? Você vai ser mais um que não vai ter coragem de enfrentar o inimigo?
Porque para quem quiser correr, ainda dá tempo, viu? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de correr. Lá em Gideão, começou com 10.000 e terminou com 300. Olhe, nós que somos da Igreja Congregacional em São José da Mata, você que está aí também acompanhando este culto nesta noite, no canal da nossa igreja, não fomos chamados para correr da parada. Não. Não fomos chamados para temer o inimigo. Não. Não fomos chamados para dar a volta e meia e ir-se embora. Não. Não, de maneira nenhuma. Eu e você precisamos enfrentar. Eu e você precisamos não temer o inimigo. Mas aí você pode fazer a pergunta, é uma pergunta legítima. Mas pastor, o que é que eu faço se eu estiver receoso? O que é que eu faço se eu estiver assustado? O que é que eu faço se eu estiver com medo? O que é que eu faço para vencer isso e entrar na batalha? Bem, aí o texto vai nos ensinar. O terceiro princípio vai nos ensinar a partir do versículo 31, não é? Eu diria que em terceiro lugar, coloque sua vida à disposição de Deus para lutar pela sua causa. Coloque a sua vida à disposição de Deus. Coloque sua vida nas mãos de Deus para lutar por esta causa. Eu penso que Deus não está à procura dos mais fortes. Muita gente se acha forte, né? Se acha muito fervorento, né? Muita gente se acha forte espiritual, às vezes mais do que os outros. Penso que Deus não está à procura dos mais intelectuais. Aqueles que acham que conhecem a Bíblia toda. Aqueles que acham que já sabem de tudo. Eu penso que Deus não está em busca dessas pessoas. Eu penso que Deus está à procura daqueles que se dispõem a lutar. Daqueles que se dispõem a ficar na brecha. Daqueles que se dispõem e dizem assim: eis-me aqui, usa-me, ó Deus, as minhas fraquezas, as minhas limitações, fortalece-me para este combate espiritual. Sabe por quê? Porque aos olhos humanos, Davi não seria essa pessoa. Existia no exército pessoas muito mais fortes do que... Aliás, nem do exército ele era. Nem do exército ele era. Ele estava ali de curioso, porque ele foi levar comida e algumas coisas para os irmãos que estavam na guerra. Então nem do exército ele era. Ele chegou ali para levar esses alimentos e viu o gigante. E quando viu o gigante, disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quer dizer, ele não tinha força física, ele não tinha nenhuma arma na mão, talvez ele não soubesse nem como pegar direito nelas ainda, né? Mas ele tinha o quê? Disposição. Disposição. Digo isso, meus irmãos, porque depois de todo mundo fugir, todo mundo se acovardar, Davi, mesmo não sendo mais forte, mesmo não sendo mais o experiente, mesmo não sendo mais fisicamente preparado, ele disse assim: eu vou lutar em nome do Senhor. Então, eu creio que nós precisamos aplicar isso na nossa vida. Se você não é o crente mais forte na sua igreja, não tem problema. Se você não é o crente mais espirituoso na sua igreja, não tem problema. Se você não é o crente que mais conhece a Bíblia na sua igreja, também não tem problema. Deus está interessado se você está disposto. Se você quer colocar a sua vida nas mãos dele e dizer: eu quero entrar na batalha. Quero defender o Evangelho. Quero defender a palavra de Deus. Eu quero anunciar o Evangelho a essas pessoas que estão presas pelos inimigos espirituais. Eu quero. E aí eu tenho certeza que o Deus que lhe convocou para a batalha, o Deus que me convocou para a batalha, o Deus que chamou a cada um de nós para a batalha, que falou ao nosso coração, né? Ele conta comigo. Ele conta contigo. Ele conta com você para esta grande obra.
A questão é, eu estou disposto para lutar? Eu estou disposto para batalhar? Ou eu só estou disposto, né, a criticar, estou disposto a ver falhas ali, falhas aqui, problemas acolá? Qual é a disposição do seu e do meu coração? Qual é a nossa disposição? Deus está à procura de pessoas dispostas para entrar no combate, para defender a causa do Evangelho, para não temer o inimigo, conhecer o adversário e se colocar nas mãos de Deus. Foi isso que aconteceu, né? Deus contou naquela tarde ou naquele dia, não sei, com Davi. Ele disse, eu estou aqui. Eu e você podemos também dizer o mesmo. Senhor, estamos aqui. Pequeno, falho, limitado, mas disposto a entrar nessa peleja. Disposto a entrar nessa obra. Então, meu irmão, para vencermos os nossos medos, para vencermos as nossas limitações nessa batalha, nós precisamos nos entregar, nos confiar nas mãos do Senhor e lutar por sua causa. Uma vez feito isso, conhecendo o adversário, não temendo o adversário, colocada a nossa vida nas mãos de Deus, aí nós chegamos no quarto e último ponto, né? Que é o texto que nós lemos nesta noite, no início. Quando Golias vê Davi, Golias começa a zombar. Quando Golias vê Davi, começa a ridicularizar. Esse aí, com um pedaço de pau, sou eu algum cachorro para você vir com um pedaço de pau? Mas enquanto ele zombava, enquanto ele falava, Davi não decretava nada, Davi não determinava nada, Davi não exigia nada, Davi não dizia que era filho do rei, Davi não dizia que ia pisar na cabeça da serpente, Davi não dizia nada disso. Davi só disse o seguinte: tu vens a mim com espada, com lança, tudo isso aí, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você tem afrontado. E você vai ver nessa noite, ou nessa tarde, né? Desculpa aí. E você vai ver nesse dia que há Deus em Israel, que há um Deus de verdade, e que eu estou aqui em nome dele para vencer essa grande batalha. Então, em quarto e último lugar é esse. Então vamos em frente. Vamos em frente em nome do Senhor, porque dele é a guerra. Porque dele é a batalha. Nossa guerra não é essa guerra aí que teve lá em Israel e palestinos, né? Um matando os outros, um atirando bomba nos outros. Nossa guerra não é essa aí. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Os nossos inimigos não são as pessoas. Nossos inimigos não são os vizinhos, não são as pessoas que não são da igreja. Não, eles não são nossos inimigos, não. Nossa batalha é uma batalha em outra dimensão. E é essa batalha que nós temos que ir em nome do Senhor, com armas espirituais, com as armas da fé. E aí, meus irmãos, depois desses itens aqui, nós podemos ir. Podemos ir em nome do Senhor. Davi ficou cara a cara com o gigante. A história, vocês já sabem qual foi o desfecho. Como eu disse, até as crianças da escola dominical já conhecem o final dessa história. Nós estamos aqui extraindo os princípios dessa história. Conhecer o adversário, não temer o adversário, se colocar nas mãos do Senhor e ir para a batalha. Dizer, eu vou, em nome do Senhor Jesus. Como é que nós vamos? Não com as armas de Saul. Tentaram colocar uma armadura lá em Davi ainda, bota para lá, bota para cá, não deu certo. O texto diz que ele não estava acostumado com isso. Davi foi com outras armas. Foi com a arma da fé. Foi com a arma da confiança no Senhor Jeová. E eu e você temos uma armadura para vestir. Essa mesma que eu li aí, aliás, que foi a leitura do início do culto, não é? A armadura da fé, lá de Efésios, couraça da justiça, os pés calçados com o evangelho da paz, cingido com a verdade, capacete da salvação, escudo da fé,
e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com essas armaduras, nós vamos entrar. Com essas armaduras, nós podemos entrar. E sem elas, nem entre. Mas com essas armaduras, nós podemos entrar e com certeza seremos mais do que vencedores. Com certeza, a nossa igreja, a sua vida será mais do que vencedora, lutando a batalha da fé com as armas espirituais. A luta é tremenda, a peleja é renhida, já diz o hino da harpa cristã, né? A peleja é tremenda, torna-se renhida, diz ali o hino da harpa cristã. A luta é tremenda, é real, é renhida, mas é do Senhor. Do Senhor é a batalha. E nós vamos em nome do Senhor. Então, nesta noite, estejamos preparados para a batalha. Estamos vivendo grande batalha. Virão outras batalhas. E como vencer as batalhas? A Escritura mostra. Conhecendo o nosso adversário. Não temendo o adversário. Se colocando nas mãos do Senhor. E indo em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vens a mim com espada e com lanças. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E todo mundo aqui que está vendo esse meu combate com você vai ver que há Deus em Israel. Lutemos, meus irmãos, lutemos a batalha da fé, porque há Deus em Israel, há Deus na nossa igreja, há Deus na sua vida. Deus ainda é o mesmo que vence as batalhas por cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe grandemente, né, cada um de nós. Nós estamos concluindo, né, o culto desta noite. Haverá ainda o cântico final, né? E queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. No próximo domingo estaremos ainda mais uma vez, né, com o culto remoto para todos, por conta ainda do decreto estadual. Então, o nosso desejo é que o Senhor, que nos chamou para a batalha, nos vai dar também vitória nesta grande batalha. Nós vamos à bênção final e depois você vai ficar aí também com o cântico final em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do bendito Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Uma boa semana a todos, em nome do Senhor Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.
aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu
preciso acreditar e confiar no que você me